Alexander Bourbon corou de vergonha com as últimas palavras de Ellen. Ela, mais tranquila, impediu que ele se explicasse demais, pedindo apenas que não se preocupasse e que descansasse para se recuperar logo. Convencido, o príncipe começou a aceitar a possibilidade de que realmente tivesse desmaiado por excesso de trabalho. Para reforçar a encenação, Ellen sugeriu que bebessem uma taça de vinho e relaxassem um pouco. Diante do olhar surpreso de Alexander, que não acreditava no que ouvia, ela confirmou: queria beber com ele e até propor um jogo qualquer. "Oh, Ellen, isso parece maravilhoso!" exclamou o príncipe, esquecendo completamente o que havia acontecido e vendo apenas a bela mulher diante de si. Logo, Alexander, o sétimo príncipe de Bourbon, estava com uma taça de excelente vinho nas mãos. À sua frente, o conde e a condessa Maurice também saboreavam a bebida. As garrafas foram sendo esvaziadas uma a uma, e os petiscos da mesa começaram a acabar. Philip, já visivelmente embriagado, levantou-se com um sorriso e propôs um brinde à saúde de Sua Majestade. Todos brindaram alegremente. "Está tudo tão divertido hoje. Estamos até bebendo juntos", comentou Ellen, gaguejando levemente. "Também estou muito feliz, Argy", respondeu Alexander, igualmente embriagado. Mesmo mantendo a atuação com habilidade, Ellen deixou a última taça inacabada sobre a mesa. Observou Philip, ele estava claramente bêbado. Alexander também havia bebido mais do que devia. Julgando que o momento da dispersão havia chegado, Ellen chamou o mordomo e ordenou que levassem Sua Majestade para descansar. "Boa noite, Ellen", disse Alexander, sorrindo com alegria etílica. Ellen, que também estava um pouco tonta, decidiu ir para o quarto. No entanto, Philip se aproximou, a abraçou e prometeu cuidar dela. Embora insistisse que não estava bêbada, o conde afirmava o contrário. Suas pernas vacilaram, e ela se agarrou a ele para não cair. Ainda protestando, ela reparou que ele estava encharcado de suor. "Está só um pouco quente", disse Philip, despreocupado. Sem cerimônia, desamarrou a gravata e começou a desabotoar a camisa, tentando se refrescar. "Ah, agora sim está mais fresco", comentou, exibindo o peitoral musculoso. Ellen corou imediatamente com a visão. "Uau, que músculos fortes ele tem", pensou. Philip então a envolveu pela cintura e a conduziu até o quarto, determinado a colocá-la na cama. A condessa não conseguiu resistir. Estava bêbada, e ele também. Saíram do cômodo de braços dados. Ao chegarem no quarto dela, Ellen ainda tentou resistir. "Pode ir para o seu quarto, Philip. Se eu precisar de ajuda, chamarei as criadas." Mas o conde a olhou com tamanha ternura, o rosto corado, que ela não conseguiu desviar o olhar. Ele tocou suavemente sua bochecha e a chamou pelo nome, forçando-a a encarar seus olhos. Em seguida, beijou-a com delicadeza, e Ellen não resistiu. Talvez, dane-se tudo. Nem é a primeira vez que isso acontece, pensou Philip, antes de pegá-la nos braços e levá-la para dentro do quarto. A porta se fechou atrás dos dois amantes bêbados, ocultando tudo o que veio a seguir. Na manhã seguinte, ensolarada e quente como todas as outras, Ellen abriu os olhos como se mal tivesse dormido. Lembrou-se imediatamente de tudo o que havia acontecido. Virando-se de lado, viu Philip dormindo tranquilo ao seu lado. Rememorando a noite maravilhosa, começou a compreender por que a Ellen original se recusava tanto a aceitar o divórcio. Mas havia algo que a deixava inquieta, as palavras que ele dissera na noite anterior. Ele dissera que a amava. "Isso não pode ser sério", pensou. Ele só falou isso porque estava bêbado. Ainda assim, mesmo que fossem apenas palavras soltas, era bom ouvi-las. Cedendo ao impulso, ela acariciou levemente o cabelo dele. Mas de repente, Philip virou-se para o outro lado, o que a deixou confusa. Decidiu, então, levantar-se. Vestiu o robe e saiu do quarto. Encontrando uma criada perto da porta, perguntou como Alexander estava. Recebeu como resposta que ele ainda dormia. "Ótimo. Não o acordem. Deixem que se levante sozinho", ordenou. Pelo visto, tudo havia corrido bem. Ellen concluiu que, se Alexander desconfiasse de algo,
já teria se levantado e ido embora da mansão. Com os dois, Philip e o príncipe, ainda dormindo, ela decidiu cuidar de seus próprios assuntos. Trocou de roupa, arrumou-se com discrição e saiu da casa, onde encontrou Mildred aguardando como prometido. "Descansou bem, madame?" perguntou o cavaleiro, fazendo uma reverência cortês. Ela perguntou sobre a carruagem que havia solicitado, e Mildred respondeu que a deixará preparada um pouco mais adiante, para não incomodar o sono do Lorde e de Sua Majestade. A condessa sorriu com a esperteza do cavaleiro e o elogiou. Caminharam juntos até o veículo estacionado discretamente. Helen acomodou-se em seu assento, planejando voltar antes que Philip e Alexander acordassem, pois se não a vissem no café da manhã, certamente perguntariam onde estivera, e talvez ao mesmo tempo. Mildred subiu para o assento da frente, pegou as rédeas e aguardou a ordem de partida. De repente, um cachorro correu na direção deles, seguido por vários criados em desespero tentando contê-lo. Helen se assustou ao reconhecer Blank, o cão de Philip, e se perguntou o que estava acontecendo. Os empregados gritavam para que ele parasse, mas o animal, visivelmente animado ao ver a dona, ignorava todos, saltando ao redor da carruagem. Mildred tentou interceptá-lo para evitar que assustasse os cavalos, mas Blank foi mais esperto. Enganando o cavaleiro, correu direto até Helen. Os cavalos, ao verem o animal, empinaram-se em pânico. A carruagem se inclinou bruscamente e Helen, que já estava sentada, caiu do assento. Os criados correram para conter o cachorro, mas ele, feliz por rever a condessa, não cooperava. Colocou as patas na porta da carruagem e olhou para ela com ternura. Foi então que uma voz firme ecoou. "Sente-se, Blank." O cão obedeceu de imediato, sentando-se com docilidade. A voz vinha de Philip Maurice, que havia saído ao jardim vestindo apenas um robe sobre o corpo nu e empunhando a espada. Um criado correu até Blank, agora calmo, e colocou rapidamente uma coleira em seu pescoço. Visivelmente irritado, Philip ordenou que o amarrassem firmemente a uma árvore. Nesse instante, ele desceu da carruagem e foi até ele. O conde se virou, perguntando se ela estava bem e se havia se machucado. Mesmo insistindo que estava tudo certo, ele exigia que chamassem um médico. "Não é necessário, de verdade. Já está tudo bem agora", afirmou ela, tentando encerrar o assunto. Ainda assim, Philip não se acalmava. "Você ficou assustada, é claro, mas isso não pode passar impune", murmurou ele, encarando o cachorro amarrado. Helen lançou-lhe um olhar surpreso, e o conde completou com seriedade. "Eu mesmo vou resolver isso. Ele ameaçou você, então precisa ser punido de forma adequada." Assustada, Helen começou a desconfiar das intenções do marido. Fez um gesto com os dedos no pescoço, como se perguntasse em silêncio se ele pretendia matá-lo. Philip confirmou seus temores com um olhar intenso. "Se o cavalo tivesse disparado, alguém poderia ter se ferido", disse ele. "Vamos fazer isso de forma rápida e indolor." Aterrorizada, Helen gritou. "Você não pode fazer isso!" Philip a olhou com ironia, como se duvidasse da súbita compaixão dela, e sugeriu. "Talvez você queira matá-lo. Está insistindo tanto." "Aqui está", disse, oferecendo-lhe a própria espada. Helen ergueu as mãos, horrorizada. "Não é isso que eu quis dizer." Com razão, explicou que o ocorrido fora resultado da negligência do administrador, que permitirá que o cachorro escapasse. Philip, então, questionou com frieza. "Vai querer executar o administrador também?" Ao ouvirem isso, o mordomo e o jardineiro se ajoelharam de imediato, implorando por perdão. Explicaram que só queriam mostrar os estábulos aos cavaleiros de Sua Majestade. A menção aos cavaleiros chamou a atenção de Philip. Ele os olhou com desconfiança. Os criados, nervosos, lembraram que ele próprio havia ordenado, no dia anterior, que cuidassem da recepção dos acompanhantes do príncipe. Segundo eles, era necessário mantê-los ocupados antes da apresentação oficial de Alexander. Diante disso, ele interveio, ordenando que Idios distraísse o máximo possível. A intenção era simples, atrasar os cavaleiros até que o príncipe despertasse e começasse ele mesmo a procurá-los.
Quando o jardineiro perguntou até que momento deveriam entreter os cavaleiros de Sua Majestade, ele respondeu, com um suspiro resignado, que o príncipe provavelmente só se lembraria deles na manhã seguinte. Ide, cabisbaixo, confirmou que apenas cumprirá a ordem até o prazo indicado. Eu cumpri a ordem até amanhã, milady, disse ele, visivelmente arrependido diante do conde. Naquele instante, ele percebeu que o problema não era apenas o cachorro fugitivo. Tudo aquilo havia acontecido porque ela dera uma ordem. E por que dera essa ordem, afinal? Se ninguém tivesse cometido um erro, os cavaleiros não teriam ido aos estábulos, e Blank, o cachorro, não teria fugido para a rua. Philip tentou justificar que uma punição era necessária como precaução, caso algo semelhante ocorresse novamente. Mas Ellen o interrompeu de forma firme, afirmando que Blank era seu cachorro e que a decisão sobre ele era dela, embora, na verdade, ela só o tivesse alimentado algumas vezes. Ei! Se fizer isso de novo, vai se meter em problemas! Gritou para o cão, que parecia entender tudo. Estranhamente, ele nem sequer choramingou. O conde sugeriu que deixassem Blank no estábulo até a partida da mansão. Ellen, após pensar por um instante, respondeu. Tenha paciência por mais um tempo. Assim que chegar a hora, eu o levarei comigo. Essas palavras doeram no coração de Philip. Ele entendeu perfeitamente o que Ellen quis dizer, ela estava falando sobre o divórcio e a separação iminente. Quando tudo se acalmou, a condessa voltou-se para Mildred e anunciou que estavam partindo. Enquanto observava a carruagem se afastar, Philip ficou parado, pensativo. Ela estava mesmo indo embora. O peso da constatação o atingiu em cheio, e a tristeza tomou conta. A carruagem seguiu por ruas estreitas durante alguns minutos até chegar ao destino. Mildred estendeu a mão para ajudar Ellen a descer, e logo os dois entraram em um prédio simples. Na sala, várias velas estavam dispostas sobre uma mesa, e cera líquida borbulhava alegremente na lareira. As visitantes foram recebidas por garotas que se curvaram respeitosamente, cumprimentando Ellen com entusiasmo. Quando a condessa perguntou como estavam indo as coisas, uma das moças respondeu, animada, que o equipamento era de boa qualidade, havia material suficiente e que acreditava que o resultado final seria excelente. A condessa Maurice acrescentou que, se tudo corresse bem, haveria bônus para aquelas que se destacassem. Se o lucro fosse alto, seria dividido com justiça. A notícia deixou todas extremamente felizes, prometeram se dedicar ao máximo. Ellen pensou, satisfeita, que não precisaria se preocupar com preguiça ou desleixo. A senhora é impressionante, madame, comentou Mildred. Até os refugiados estão trabalhando como se o negócio fosse deles. É assim que deve ser, respondeu Ellen, convicta. Quando todos se beneficiam, todos se esforçam. Mas, quando só um lado ganha, nasce o descontentamento. O cavaleiro, encantado, confessou que havia subestimado as habilidades da dama. Ah, não me envergonhe. Não deve me admirar tanto assim, respondeu ele, desviando o olhar. Logo, um exemplar do produto finalizado foi colocado à sua frente. As velas estavam lindas. Examinando os itens com atenção, Ellen decidiu que era hora de tratar a venda com seriedade. Levando um baú com as velas prontas, ela e Mildred partiram rumo à boutique da senhora Eda. Foram recebidos pessoalmente pela proprietária, que ficou contente com a visita. Sentadas no sofá, Ellen explicou que viera vender as velas que mencionara anteriormente. A senhora Eda, com certa hesitação, disse que havia princípios comerciais a seguir. O mercado de velas era praticamente monopolizado pela empresa Renoir. Ellen ainda não compreendia qual era o problema, até que a mulher lhe entregou alguns papéis. Ao lê-los, a condessa ficou horrorizada. Você quer fazer esse tipo de acordo? 100 peças por 3 meses? E o pagamento só após a venda? Questionou, indignada. A senhora Eda confirmou. Disse que não poderia pagar adiantado por um produto que talvez nem conseguisse vender. Ellen respondeu que ela mesma estava negando a própria sorte, mas que, se essa era sua escolha, não deveria reclamar depois. Em seguida, entregou um pequeno papel com seus próprios preços para as velas. Ao ler os valores, a comerciante ficou chocada.
Achava os preços extremamente altos. Eu apenas confio na qualidade delas, afirmou Ellen, com firmeza. A dona da loja concordou, afinal, eram produtos feitos pela condessa. No entanto, em pensamento, duvidava que alguém comprasse velas tão caras. Ainda assim, resolveu tentar, não sairia perdendo. Pediu então para ver os modelos das velas. Mild estava com a caixa ao lado, mas, antes que ele pudesse abri-la, Ellen respondeu com um leve sorriso. Mostrarei depois. Se não, onde fica a intriga? Ellen solicitou que assinassem o contrato primeiro, pois achava prudente manter alguns trunfos em segredo, nunca se sabia o que alguém como a senhora poderia aprontar. Enquanto revisava os papéis, notou a ausência de uma cláusula de preço fixo. Aquilo chamou sua atenção, e ela questionou. A senhora confirmou, rindo. Se não vender, podemos fazer uma liquidação. Ellen considerou por um instante, em seguida, assentiu. Tudo bem. Regularemos os preços conforme as circunstâncias. Com isso, assinou o contrato. Ao receber os documentos, a senhora perguntou se Ellen planejava abrir uma loja de velas na rua seguinte e até ofereceu fornecer produtos para o local. A condessa, com um sorriso contido, respondeu que aquilo estava além de seu alcance por enquanto, pensaria no assunto quando estivesse rica. A senhora comentou, em tom cético, que seria impossível lucrar se uma loja tão grande vendesse apenas velas. Ellen, no entanto, encerrou o negócio com serenidade. Afirmou que enviaria as mercadorias e pediu que fossem devidamente expostas. A dona da boutique garantiu que tudo seria feito corretamente. Ellen e seu cavaleiro se dirigiram à saída. No caminho, Mild perguntou por que a senhora não havia mostrado as velas. A resposta foi direta. Eu quero vê-los implorando por um novo acordo depois. Enquanto isso, o conde Philip Maurice encontrava-se pensativo em seu escritório. Tudo indicava que Ellen realmente não o odiava. No dia anterior, ao retornar de um passeio, perguntara se ela gostava dele. Diante da negativa, questionara por que o estava evitando tanto ultimamente. Ellen respondeu apenas que andava ocupada com outros assuntos. Philip se ofereceu para ajudar. Não precisa. Posso lidar com isso sozinha, respondeu ela, com firmeza. Mas, refletindo melhor, ele acreditava que poderia ser útil em assuntos da corte, especialmente considerando o estado de saúde preocupante do rei e a iminente disputa pela sucessão em Marlborough. Apesar dos compromissos e planos, seus pensamentos sempre retornavam a Ellen. Para ser sincero, depois da noite que passaram juntos, ele esperava alguma reviravolta. Mas ela estava lidando com tudo com uma calma inesperada, e, ainda assim, não o rejeitara. Um pensamento cruzou sua mente e o fez corar, talvez ela não tivesse desistido do casamento. Talvez só quisesse mais atenção. Pensando nisso, Philip se sentiu renovado. Imaginou que, se fosse gentil com Blank, o cachorro de quem ele gostava tanto, talvez conseguisse conquistá-la pouco a pouco. Algum tempo depois, ele atravessava rapidamente o pátio da propriedade quando foi visto por Marlborough e Lila, que cuidavam de seus afazeres. Surpreso, Philip quis saber o que faziam ali, e os jovens explicaram que estavam apenas dando uma volta. Mas Marlborough logo notou a cesta nas mãos do pai. Philip contou que era um agrado para Blank, Ellen estava ocupada e não podia dar atenção ao cão, então ele mesmo cuidaria disso. A história é sempre a mesma. Mamãe é mais importante, comentou Lila com um sorriso travesso. Marlborough sorriu e piscou para a irmã. Ela sabia que o irmão costumava gostar quando falavam da mãe, mas também percebia que ele sentia ciúmes quando o interesse era só por ela. Baixando a voz, Marlborough perguntou ao pai como fazer para que sua esposa lhe prestasse mais atenção. O conde respondeu com um meio sorriso. Faça tudo o que ela gosta. A resposta deixou Marlborough paralisado. Foi nesse instante que percebeu, seu pai estava fazendo exatamente isso com Ellen. Sem querer confirmar os próprios pensamentos, Philip se despediu apressadamente e seguiu com seus afazeres. Os dois jovens se entreolharam, compreendendo silenciosamente algo importante sobre o relacionamento de seus pais. Naquela mesma noite, ao retornar do viveiro, Domingos encontrou o conde revisando papéis em seu escritório.
O mordomo anunciou que voltará e que também haviam chegado as respostas aos convites enviados por Helen para uma festa. Era a primeira vez que Philip ouvia falar desse evento. Domingos explicou que a senhora estava organizando uma noite especial para Lila. Ela está preparando uma festa para nossa filha? Philip quis confirmar. Sim, milord. Com muito entusiasmo, respondeu o mordomo, satisfeito. A novidade trouxe uma inesperada alegria ao conde. Talvez, durante a festa, ele e Helen pudessem jantar juntos e, com um pouco de sorte, até dançar. Animado, começou a analisar a lista de convidados que Domingos lhe entregará. Logo percebeu que todos os nomes eram de aristocratas do círculo deles. Talvez possamos discutir negócios durante o evento, e talvez eu consiga melhorar minha relação com Helen, pensou Philip, corando, confuso com seu próprio entusiasmo. O mordomo, curioso com o súbito silêncio do conde, perguntou se havia algo errado. Mas Philip, ainda sorrindo, respondeu de forma animada que, é claro, a festa precisava ser grandiosa. Disse também que novos vestidos deveriam ser encomendados para Helen e Lila. Diante da inesperada empolgação do patrão, Domingos apenas o observou em silêncio, tentando compreender o que se passava. Naquele mesmo dia, já ao anoitecer, a Condessa Maurice finalmente retornou ao quarto, exausta após um longo dia de compromissos e deslocamentos. Assim que a viu, Domingos correu até ela com um recado importante: um avaliador de arte chegaria em 3 dias. Além disso, o conde havia deixado ordens para que fosse providenciado um novo vestido para a festa. Ele está doente, ou bateu a cabeça? Perguntou ela, perplexa, e o criado assentiu, igualmente confuso. O verdadeiro sentido da pergunta de Helen pareceu demorar a atingir Domingos, que a olhou surpreso. A condessa insistiu, querendo entender o motivo de tamanha súbita generosidade por parte do conde. Domingos sugeriu que talvez Philip quisesse que ela e Lila brilhassem na festa. Antes que ele pudesse concluir, Helen o interrompeu, dizendo que usaria algo que já possuía. Pediu que encomendassem apenas um novo vestido para Lila, o mais bonito possível. Determinada, Helen foi até seu próprio guarda-roupa para verificar as opções. Assim que entrou, ficou boquiaberta. Aquilo era o auge do luxo. Perguntou-se quantos vestidos Philip havia comprado para a esposa dele, mesmo que, agora, fossem todos dela. Apesar da surpresa, teve que admitir, ele tinha um gosto impecável. Todos os vestidos eram elegantes, refinados. Escolheu então um modelo especial para presentear Lila, sentindo-se satisfeita com o gesto. 3 dias depois, a aguardada avaliadora de arte chegou. Tratava-se de uma mulher de meia-idade que se apresentou como Clona Rena. Estava visivelmente ansiosa para ver a coleção da condessa, dizendo que seu coração até palpitava de tanta expectativa. Helen a conduziu até o cômodo onde as peças estavam guardadas, acompanhadas por um mordomo. Assim que cruzou a porta, os olhos de Clona brilharam. "Isso tudo é mesmo seu?" exclamou, encantada. Diante da autorização de Helen, ela começou a avaliar item por item, prometendo determinar os valores com precisão. Logo no primeiro objeto, estimou que valia cerca de 20 moedas de ouro. O mordomo, encarregado de anotar tudo, arregalou os olhos. O antigo avaliador havia dito que valia apenas 2 moedas, uma diferença de 10 vezes. Clona seguiu a avaliação com rigor, passando de peça em peça, até que soltou um "meu Deus", que assustou Helen. Com uma lupa em mãos, analisava atentamente uma estatueta de sereia. Declarou, com entusiasmo, que era uma verdadeira obra-prima. "Obra-prima?" indagou Helen, confusa. A especialista explicou que aquilo, na verdade, era uma caixa de música, um presente que a rainha de Vieta havia recebido quando ainda era princesa. Agora, doente e nostálgica, ela sentia falta da peça. Alguns anos atrás, o rei, seu filho, chegou a oferecer 20 moedas de ouro pela caixa, mas atualmente ela valia cerca de 1000 moedas. Helen ficou literalmente encantada. Era inacreditável. Clona se ofereceu para ajudar a organizar a venda, insistindo que fosse feito com urgência. Helen, mesmo sem entender o motivo da pressa, perguntou o valor estimado da coleção inteira.
Após finalizar os cálculos com base nas anotações do mordomo, o resultado foi surpreendente: 990 mil moedas de ouro. 990 mil? Helen perguntou, incrédula. Domingos, igualmente atônito, confirmou com a cabeça. A condessa pensou que, mesmo que tivesse sido uma vilã, seu bom gosto artístico era inegável. Agora, enfim, podia se divorciar com a consciência tranquila e sem cair na miséria. No dia da festa, carruagens ricamente adornadas começaram a chegar à propriedade Maurice. As criadas se apressavam para ajudar Helen a se arrumar. Pouco depois, Philip entrou no quarto e anunciou: Madame, a festa começou. Helen ficou sem palavras. Jamais imaginou que um homem pudesse parecer tão bonito. Philip, por sua vez, também ficou impressionado ao vê-la. Seu rosto corou intensamente, e ele soltou o ar lentamente para manter a compostura. Ele notou o suspiro e, preocupada, perguntou: Aconteceu alguma coisa? O vestido não está bom?